Olá, amigos, bem-vindo ao Canal Médico. Sou o doutor Antonino Eduardo, estou aqui com meus queridos amigos, doutor Alberto Falabella, doutor Carmelo Conte, para a gente conversar um pouco sobre doenças inflamatórias intestinais. Bom dia. Bom dia. Deixa a palavra com vocês. Ok, bom dia. Eu queria agradecer o convite para esse tema que é tão importante dentro da gastroenterologia e muito pouco conhecido. É uma oportunidade para que o espectador ele entenda um pouco mais e conheça um pouco mais esse grupo de doenças. Doutor Carmelo. Ok, muito obrigado pelo convite do Canal Médico para estar aqui ao lado do meu amigo Falabella e ao seu lado, que conheço há tantos anos. Então, o que são doenças inflamatórias intestinais? Sim. Representa um grupo de doenças que tem como característica a inflamação de partes do tubo digestivo. Essas doenças têm um impacto muito grande porque elas costumam, em geral, acometer jovens, embora tenham uma apresentação que a gente chama bimodal, ou seja, ela possa pegar um grupo jovem e um grupo numa faixa mais avançada, mas nessa população mais jovem ela tem um impacto social muito grande. Você pode imaginar um adolescente com um quadro diarreico contínuo, o impacto que pode ter na sua vida social. Então, são doenças que têm um interesse do ponto de vista médico, não apenas ao gastroenterologista, mas ao intensivista, quando muitas vezes esse paciente evolui com, por exemplo, um megacólon tóxico, ao cirurgião, ao coloproctologista, aos endoscopistas, então, e ao clínico em geral. Então, são doenças cuja importância ela transcende a gastroenterologia. E qual seria a incidência dessa doença em nível Brasil e mundial? Perfeito. Essa doença ela vem aumentando na sua prevalência. Existem estudos de 2012 para cá, onde a gente tem tido um aumento de 30 casos por 100 mil para 100 casos por população de 100 mil pessoas. Obviamente, quando a gente fala em prevalência de doenças dentro da gastroenterologia, as doenças funcionais são as mais comuns. Mas, sem dúvida nenhuma, que essas doenças elas têm uma importância em função da morbidade que essas doenças levam e desse aumento. Isso fez com que a Sociedade Brasileira de Coloproctologia lançasse uma campanha que é o Maio Roxo. Essa campanha ela serve para alertar a população sobre essas doenças, muitas vezes desconhecidas. Então, provavelmente, quando a gente fala em doença inflamatória, a gente está falando basicamente da doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que são as duas principais formas de apresentação das doenças inflamatórias intestinais, que são doenças geralmente que se apresentam com um quadro diarreico, uma síndrome diarreica. Principalmente se essa diarreia ela se apresenta com muco, pus e sangue, né? Dessa maneira, como é que o espectador poderia ficar alerta a respeito dessas doenças? Doenças que começam com diarreia, geralmente uma diarreia crônica que dura mais do que 2 semanas, 2, 3 semanas, e que se apresentam com fezes com mucopio sanguinolentas, ou seja, com muco, com pus e com sangue. Está aqui o meu colega Carmelo Conte, que muitas vezes essas doenças têm outro tipo de apresentação. Podem se apresentar, por exemplo, com uma anemia por perda crônica de sangue, né, Carmelo? Sim, nesse caso teremos a instalação da anemia ferropriva, que aliás é a doença mais habitual no ser humano, não é? E a perda de sangue crônica, perdendo a longo prazo. A maior reserva de ferro que temos no organismo circula em nossos vasos, da hemoglobina, então a perda crônica acaba levando a uma restrição absoluta de ferro e instala-se a anemia ferropriva, com seus achados comuns de queda de cabelo, unhas quebradiças, prazeres alimentares curiosos, como gelo, terra, sabonete, né? Que interessante. Arroz cru, macarrão cru. Que impressionante, interessante. Isso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Pois não. Você falou que há um aumento dessa incidência. Pois não. Esse aumento se deve, primeiro, a fatores ambientais ou alimentares, ou pode se dever também a ter mais diagnósticos sendo firmados acerca das doenças inflamatórias intestinais, a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Seria
fatores ambientais. Hoje nós vivemos uma mudança de hábitos, tanto sob o aspecto climático, como o aspecto também alimentar, Sim. ou seria a capacidade de se estabelecer mais diagnósticos acerca da doença? Perfeito. Sabe-se que a prevalência dessas doenças é muito maior no mundo industrializado. Então, o processo de industrialização, sem dúvida nenhuma, seria um dos fatores pelos quais essas doenças vêm aumentando progressivamente. Sem dúvida que os fatores dietéticos e a mudança do nosso microbioma, antigamente conhecido como a flora intestinal, tem uma importância capital no desenvolvimento dessas doenças. Então, eu acho que esse binômio, o progresso, industrialização, porque, na verdade, áreas que antes eram pouco industrializadas, à medida em que houve o processo de industrialização, ocorreu simultaneamente o aumento da prevalência dessas doenças, né? E essas doenças são doenças já muito antigas. Só para você ter ideia, a retocolite ulcerativa idiopática, ela foi descrita por um médico inglês chamado Samuel Wilkins. Esse médico descreveu a doença em meados do século XIX. Em 1932, o Dr. Crohn descreveu o outro modelo, que é a doença de Crohn. Então, são doenças que têm mais de 100 anos. Apesar disso, muitas pessoas desconhecem essas doenças. Eu vejo, às vezes, em diagnósticos, quando os pacientes são referidos para mim, que muitos dos pacientes nunca tinham ouvido falar de nenhuma das duas doenças. É curioso isso, porque realmente é um tema que é uma doença recorrente, que é como a gente vê, e pouca gente conhece, principalmente com o título, né, com o nome de doença inflamatória intestinal, né? Então, assim, para a gente falar para a população, imaginando qual seria o sinal de alerta. Você falou da diarreia crônica, daquela diarreia que persiste por mais de 2 semanas, mas existe algum outro sintoma, como perda de peso, como relacionados também à questão da anemia ferropriva, como o Dr. Carmelo falou? Existe alguma outra coisa que alerte o paciente para que ele fale, para que ele pense, eu posso ter uma doença inflamatória intestinal? Ou basicamente é a diarreia? Sim. A gente dividiria nos sintomas específicos relacionados ao trato gastrointestinal e sintomas sistêmicos. Os sintomas especificamente relacionados ao trato gastrointestinal foram aqueles que eu já falei: diarreia com sangue, muco e pus. Eventualmente, uma urgência para evacuar, que nós gastroenterologistas chamamos de tenesmo, tá? E em termos de sintomas sistêmicos, febre, eventualmente essas doenças, em torno de 20% dos casos se apresentam com sintomas extraintestinais, como, por exemplo, dores articulares ou mesmo inflamação da articulação, manifestações dermatológicas, às vezes manchas na pele, como acontece com o eritema nodoso, alterações oftalmológicas e hepatobiliares. Então, eu diria que são doenças sistêmicas que, do ponto de vista da população não médica, não da área de saúde, o que chama a atenção são as manifestações digestivas, mas que muitas vezes elas não estão presentes. Eu já tive pacientes com quadro de artrite, uma artrite soronegativa, que carecia aí de exames laboratoriais que apontavam para determinada doença reumatológica e que 3 a 4 meses depois o quadro de retocolite se apresentou. Então, é uma exteriorização extremamente ampla, mas para o telespectador eu diria que elas se apresentarão com diarreia, com muco, pus e sangue, uma diarreia crônica, diferente dessa diarreia aguda, com fezes geralmente aquosas, né? Para que a gente tente caracterizar melhor. Existe uma prevalência com relação a sexo e raça? Sim. Essas doenças, elas são mais frequentes em determinadas etnias. Elas são menos frequentes no afrodescendentes e mais frequentes principalmente em etnias nos judeus, por exemplo. São doenças onde tem uma prevalência maior. Então, obviamente que o Brasil, em função da miscigenação e por ter sido um país com uma tradição onde há uma grande mistura da etnia afro,
que nós não somos considerados um país de alta prevalência dessas doenças. Mas isso tem mudado, como eu te falei. Na medida em que ocorre o processo de industrialização, os casos eles vêm aumentando. Pra você ter uma ideia, tem mais de 10 milhões de pessoas no mundo que padecem com doença inflamatória intestinal. Com relação à anemia, essa anemia ferropriva é uma anemia muitas vezes comum também em outras situações. Em nível da gente pensar em doença inflamatória intestinal, é um sintoma, é um sinal bastante prevalente nesses casos? Bem, como o hematologista avalia, diferencia, às vezes, essas doenças a ponto de encaminhar para um gastroenterologista? Geralmente os pacientes nos procuram porque recebem informação de um clínico que tem uma anemia instalada. Dificilmente ele se imagina, eu estou anêmico, vou a um hematologista. É verdade. É uma especialidade terciária que geralmente as pessoas vêm encaminhadas. Ainda há um outro processo que colabora para essa anemia, que é a própria doença inflamatória crônica, que se associa à perda do ferro e proporciona o envolvimento de um freio na medula óssea, né? Deixando o paciente mais anêmico. Quando não temos algo paralelo, às vezes autoimune, tipo hipotiroidismo, ou então o envolvimento renal, você vê as escórias, ureia, creatina elevadas, associada ao fenômeno. É isso, o nosso trabalho é sempre de uma investigação. Né, da etiologia. A anemia ferropriva é um dos principais episódios que você vai ver, mas há também a doença inflamatória que não pode ser esquecida, né? Isso aí. Voltando a falar das doenças inflamatórias, você citou aí que são duas doenças especificamente. Eu tenho ali a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Em nível anatômico, qual seria a diferença de envolvimento do trato gastrointestinal entre uma e outra? Perfeito. A retocolite ulcerativa, como o nome diz, é uma doença eminentemente dos cólons. E quando ela pega o cólon, ela pega do reto, distal, para proximal. Por isso o nome retocolite, não colo-retite. Então, na verdade, pode haver migração, o paciente pode se apresentar eventualmente com uma doença mais localizada, como a proctite, por exemplo, uma doença limitada ao reto, e essa migração pode ocorrer mais proximalmente. O acometimento na retocolite, ele é contínuo na mucosa. Ela é uma doença eminentemente da mucosa e, por isso, a manifestação com sangue, muco e pus, fezes, muco, pio sanguinolentas. Já a doença de Crohn, ela é muito mais errática do ponto de vista de apresentação. Ela pode acometer desde a boca ao ânus. Então, você pode ter uma úlcera gástrica cuja biópsia, ao final da investigação, chegue-se à conclusão que é uma doença de Crohn. A doença, ela é transmural na doença de Crohn. Então, se a gente for fazer um paralelo, então, para ficar bem claro, a retocolite ulcerativa é uma doença dos cólons. A doença de Crohn, ela pega da boca ao ânus. A retocolite ulcerativa é um acometimento contínuo. A doença de Crohn, esse acometimento é salteado, e por isso ela recebeu um nome chamado enterite regional. Tá? A retocolite é uma doença da mucosa. A doença de Crohn é uma doença transmural. Ela pega a mucosa, submucosa, muscular e a serosa, os mesos, muitas vezes os gânglios que ficam engurgitados. Então, são diferenças anatomopatológicas entre essas duas entidades. Mas, obviamente, que existem superposições. E mais ou menos em 15 a 20% dos casos, nós não conseguimos diferenciar essas duas doenças. Isso é chamado colite indeterminada. Então, colite indeterminada é aquela colite que apresenta características da doença de Crohn e características da retocolite. Quando a gente fala, só para o público entender, né? No caso da doença de Crohn, ela vai por áreas, né? Ela pode pegar uma área do intestino delgado, uma área do intestino grosso, enquanto a retocolite, ela é segmentada. Uma sendo a doença de atingindo a mucosa, então eu posso dizer que, por exemplo, na ocorrência de uma complicação, a fístula, por exemplo, ela pode ocorrer na doença de Crohn, mas dificilmente vai ocorrer na retocolite ulcerativa.
Perfeito raciocínio, isso? porque como a doença de Crohn é uma doença transmural, a formação da fístula ela ocorre em função dessa característica da doença. Por ela ser transmural, muitas vezes ela ultrapassa os limites do intestino e ela fistuliza para outros órgãos. Aliás, isso é um dos grandes problemas, a forma da doença, né? Porque a doença de Crohn ela tem 3 formas básicas. Uma forma que é inflamatória, uma forma que é estenosante e uma forma que é fistulizante. A forma fistulizante ela é extremamente difícil muitas vezes de manusear, já que essas fístulas elas podem formar abscessos, podem terminar em fundo cego, formar abscessos dentro da cavidade peritoneal, mas muitas vezes essas fístulas acontecem para a pele, fístulas colocutâneas. Às vezes essas fístulas elas muitas vezes acontecem na região perineal. E pode imaginar um adolescente, o adulto jovem, com uma doença de Crohn, apresentando várias fístulas, o impacto emocional, social de uma doença dessa num adolescente. Carmelo acompanha muitas vezes doentes comigo, né, e ele vê, nós presenciamos, né, esse tipo de impacto que tem sobre essa população mais jovem. A gente falando, por exemplo... nós falamos do diagnóstico clínico, nós falamos dos sinais e sintomas, nós falamos também da questão anatômica, e para a gente falar um pouco de diagnóstico diferencial. Né? Pode haver, por exemplo, alguma confusão com a síndrome de má absorção, pode haver alguma confusão, por exemplo, com a doença celíaca, ou alguma coisa nesse sentido, alguma outra entidade mórbida nesse sentido? Você poderia esclarecer alguma coisa Claro, em nível de diagnóstico diferencial? Sem dúvida. De acordo com a exteriorização da doença, eu vou dar um exemplo de pacientes meus com doença de Crohn que entraram no pronto-socorro com dor abdominal, uma forma estenosante da doença, e que subiram para o centro cirúrgico com diagnóstico de apendicite. Né? Esses pacientes foram operados, saíram da sala com diagnóstico de Crohn. Para a gente ter uma ideia, então, com uma apresentação, a gente fala em apresentação clássica, mas a gente lembra que essas doenças elas podem se apresentar de uma maneira muito polimorfa, e dessa maneira eu acabei de dar um exemplo. Várias doenças diarreicas, como por exemplo a amebíase, a própria enterite actínica, que é aquela inflamação causada pela radioterapia em pacientes que, por exemplo, tiveram tumor de próstata e foram submetidos à radioterapia, se apresentarão com um quadro muito semelhante, muitas vezes com diarreia crônica com sangue. Né? A forma da doença de Crohn dos cólons, como eu falei, a doença de Crohn ela pode pegar da boca ou ânus, mas quando ela pega o intestino grosso, os cólons, claro que o grande diagnóstico diferencial é a retocolite. E essas doenças ela não têm um único marcador. O diagnóstico ele é feito a partir de dados clínicos, sorológicos, laboratoriais e sorológicos, endoscópicos e muitas vezes anatomopatológicos na histopatologia. Então, uma combinação desses dados muitas vezes nos conduz, mas às vezes não, como eu falei na colite indeterminada, né, a um diagnóstico. E a sequência seria, além da avaliação clínica, além da avaliação dos sinais e sintomas, o exame, os exames, né, que a pessoa gosta tanto de fazer, todos os exames. Qual o exame? Há um exame específico? Há algum sinal patognomônico que nós possamos dizer, por exemplo, isto é uma doença de Crohn, isto é uma doença inflamatória intestinal, isso é uma retocolite ulcerativa? Ou a gente vai pedir nos exames, vai avaliar as questões hematológicas relacionadas à anemia, perda de peso? Existe algum exame específico em nível sanguíneo? Não estou falando de exame de imagem, em nível sanguíneo, que possa nos servir de alerta, alertar o clínico, alertar o paciente, em nível de encaminhamento? Não existe nenhum exame que a gente possa cravar o diagnóstico peremptoriamente. O que, na verdade, o que a gente faz é uma combinação. Então, pegamos um paciente com a forma de esterilização mais comum, que eu acabei de citar, que seja um jovem com fezes
com sangue, muco e pus. Obviamente que a gente vai começar sempre com exames mais simples e os exames laboratoriais. Então a gente vai ver que esse jovem muitas vezes vai apresentar uma anemia, na maior parte das vezes, hipocrômica microcítica, como o professor Carmelo falou, mas eventualmente essa anemia pode ser uma anemia macrocítica do tipo megaloblástica, porque vamos lembrar que a doença de Crohn, se ela pega o ilho, né, professor? A gente prejudica a absorção da B12. A da B12, né? E a gente pode ter uma anemia megaloblástica. Com certeza. Você poderia diferenciar para a gente, Carmelo, o que seria a diferença de uma anemia hipocrômica microcítica com anemia megaloblástica? São palavras que o nosso público pode, às vezes, até saltar de cima de um prédio com medo dessas palavras. Então, dá um esclarecimento para a gente aí, em nível mais popular, vamos dizer assim. A falta do ferro geralmente leva a microcitose com hipocromia, ou seja, hemácias pequenas e com pouca cor. Já a falta da B12 leva a hemácia macrocítica, ou seja, de tamanho maior. Geralmente elas são hipercrômicas, elas ficam muito coloridas. E não é só esse dado, a falta da B12 também determina a pancitopenia, não é? A diminuição marcada dos leucócitos, das plaquetas, e entra no diagnóstico diferencial das pancitopenias, diminuição de todos os elementos. E a língua, na falta de B12, se torna lisa, glossite de Hunter, aquela língua lisa, muitas vezes temos perda do paladar, nós temos prejuízos neurológicos, lesão no cordão posterior da medula, com alterações sensoriais, alterações motoras, né, no exame neurológico. E a anemia ferropriva traz outros achados, alguns parecidos com uma língua lisa também, mas sem a alteração nos leucócitos dessa forma. Só falando em neutrófilos, nós temos a hipersegmentação do neutrófilo, com vários segmentos, quando normalmente são 2, 3, 4, você passa a observar o neutrófilo com 8, 10, 12 segmentos. O hematologista adora uma anemia perniciosa, né, que é o anticorpo contra a célula parietal e que leva à anemia megaloblástica. Esse é pela velocidade com que o paciente se recupera e geralmente ficamos todos felizes, o paciente, o médico e assim por diante, né? Voltando a falar com relação ao diagnóstico, né? Você falou, por exemplo, que pode ter, muitas vezes, no exame de fezes, a gente tem que, às vezes, excluir algumas coisas antes de pensar, como, por exemplo, verminose, né? Hoje em dia não é muito comum, né? A solicitação de exame de fezes, as pessoas já preferem logo tomar, né, algum medicamento, né, que ficou até na moda na época do Covid aí, do que realmente fazer o exame de fezes, né? O exame de fezes parasitológico é importante dentro do rastreio, dentro do screening dessas doenças? Sem dúvida. Eu vou até chegar no exame de fezes, mas só ainda no exame de sangue, porque tem outras coisas, né? Volta para ele. Como é uma doença que tem como base os marcadores inflamatórios, uma doença inflamatória, então nós temos aí a velocidade de eritrossedimentação, o VHS que está elevado, a proteína C reativa que está elevada. Muitos desses pacientes, às vezes, têm um estado pró-coagulante, né? A gente vê o dímero D que pode se alterar, né? Todos esses são marcadores fibrinogênio, todos esses são marcadores inflamatórios que geralmente se alteram, né? Você vai ter uma PCR alta, VHS alto. Existem dois marcadores sorológicos, que é o ANCA e o ASCA. O ASCA é o anticorpo antissaccharomyces cerevisiae e o ANCA é o anticorpo anticitoplasma de neutrófilo, mais comumente é o PANCA. O PANCA é mais prevalente na retocolite ulcerativa e o ASCA é mais prevalente na doença de Crohn. Eles ajudam, mas, como eu falei, não há um exame único que possa a gente afirmar, olha, eu fiz esse exame, esse marcador, então, é doença de Crohn ou é retocolite ulcerativa, até porque é uma superposição. Então, o Carmelo também vê muito marcador inflamatório, né? Vejo. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta ao Falabella.
Falabella, você, como você sabe, e colocou muito bem, a doença de Crohn é da boca ao ânus. Como é que você aborda um jejum ou um ilho onde você tem uma suspeita clínica da doença de Crohn? Você vai ter que ter um histopatológico ou você vai pela clínica Perfeito. e pela imagem? Sem dúvida que essa é uma área cega, né? Com certeza. O Jejum tubo no ilho. digestivo, lembrando que a endoscopia digestiva ela vai até a segunda porção do duodeno e a colonoscopia vai até a válvula ileocecal. Então nós temos uma extensão muito grande, Metros e segmentos do intestino que são de difícil visualização. Bom, a gente hoje tem a enterorressonância, que é um exame que nos ajuda a ver delgado, né? A gente tem um exame da cápsula endoscópica. É a cápsula, né? A cápsula, existe uma contraindicação absoluta quando a gente suspeita de obstrução, a gente não pode usar a cápsula, né? No passado a gente fazia trânsito de delgado, né? Lembra muito, né? Isso daí ficou na história, né? Em função da enterorressonância. Então a gente poderia, dessa maneira, explorar essa área cega através desses exames. E geralmente, quando a gente tem doença de Crohn, como ela pega delgado, a gente, na nossa avaliação global, a gente procura ver se o delgado está acometido, e a enterorressonância é um exame de eleição hoje para a gente ver isso. Então, pela imagem, e com a clínica associada, você não precisa do histopatológico. Não, é claro que se eu tenho um paciente cuja clínica sugere muito, se eu tenho marcadores inflamatórios elevados, se eu tenho uma enterorressonância com alterações que sejam compatíveis, por exemplo, com doença de Crohn, muitas vezes eu vou prescindir do histopatológico. Você faz a prova terapêutica. Para começar a tratar esse paciente, né? Até porque os exames duodenoscopia, esses exames, às vezes, enteroscopia, ficam complicados da gente fazer. Então, eu vou, muitas vezes, lançar mão já de uma prova terapêutica para ver a resposta desse paciente. E o perigo de você estar lidando com uma tuberculose intestinal, que também afeta o ilho e pode trazer muita confusão, né? Bastante confusão. Usar um imunossupressor, isso é uma Perfeito. coisa que... Muito ótima pergunta. Na verdade, aquelas doenças como tuberculose, linfoma, paracoccidioidomicose, que são doenças que pegam o ilho terminal, sempre são doenças que ficam na nossa cabeça. Na maior parte das vezes, a doença do ilho, você consegue até através da colonoscopia, se você tiver uma válvula ileocecal, você consegue transpor e biopsiar, né? O problema maior é quando a gente tem uma doença mais em jejum, né? Ou além da segunda porção, terceira ou quarta porção do duodeno. Mas se você tiver uma doença de ilho, muitas vezes a gente consegue acessar e biopsiar. Falando dessa questão de imagem que o Carmelo falou, quais seriam os exames de escolha, né? Vamos falar assim do clínico que suspeitou e de repente ele vai pedir logo um exame. Seria as endoscopias digestivas altas e baixas? Seriam os exames de escolha? Ou seria inicialmente fazer o exame de imagem menos invasivo, como uma tomografia com contraste ou uma enterorressonância, enfim? Perfeito. E obviamente que vai depender muito da exteriorização. Vamos pegar um primeiro exemplo, já foi dado, de um jovem que se apresenta com fezes com muco, pus e sangue, uma diarreia crônica. Obviamente que o método endoscópico aí já é mais fácil para a gente observar. Se está na faixa etária que você acredita, um jovem, um adulto jovem, com uma exteriorização clínica compatível, e você faz um exame endoscópico e encontra uma mucosa de acometimento do reto proximal, acometimento contínuo, eventualmente com outras características, que uma inflamação, uma mucosa friável com exudato purulento. Esse jovem já tem aí, obviamente que ele vai colher biópsias, e se na biópsia você tem achados compatíveis, por exemplo, criptite, que são neutrófilos nas criptas, né? Então você tem achados já compatíveis para você fechar aí o diagnóstico de retocolite. Por outro lado, já aconteceu comigo de ter, e até curioso, tinham alunos nossos que era uma mocinha jovem
que tinha doença de Crohn. Eram gêmeos idênticos. E a chance de quando um gêmeo tem, veja o background genético da doença, 50% a chance dele desenvolver a doença inflamatória. E a outra irmã gêmea começou a ter dor abdominal contínua, obviamente que a forma estenosante da doença de Crohn, né, ela é uma forma que vai se apresentar com cólicas pós-alimentares. Ela comia, sentia dor. E aí o diagnóstico de Crohn foi suspeitado em função de já ter uma irmã. Essas doenças têm uma forte penetrância do ponto de vista genético, um forte background genético. Dessa maneira, o diagnóstico foi suspeitado e a evolução, através da enterorressonância, foi compatível com uma estenose. E aí o diagnóstico partiu a partir de uma outra exteriorização completamente diferente do primeiro exemplo, né? Obviamente que os exames de imagem, como a tomografia, nos servem para avaliar se há abscessos intraabdominais, né? Se existe comprometimento, muitas vezes, de delgado, a enterorressonância, esses exames de imagem são muito importantes. Eu digo que hoje, com a evolução, eu tenho quase 40 anos de formado e acompanhei a evolução dos métodos complementares que auxiliaram muito. O passado era muito complicado, a gente fazia um trânsito delgado, às vezes não ficava bom, tudo isso era muito difícil. Em nível de, você falou de genética, né? Sim. Então, muitas vezes as pessoas confundem aquilo que é hereditário e aquilo que tem um fator genético predominante. Então, eu posso afirmar que o filho de quem tem retocolite ou doença de Crohn, a possibilidade dele ter é maior do que de outro. Entretanto, não obrigatoriamente ele vai ter. Sim, com certeza. Você pode ter aí só para o pessoal não confundir às vezes e pensar, não, se um cara tem retocolite ou uma mulher tem retocolite ou que tem doença de Crohn, obrigatoriamente o filho vai ter. Ele tem mais possibilidade, né? Entretanto, não é obrigatório. Agora, falando em tratamento, há tratamento? Há cura? Sim. Eu diria para você que cura, não, mas tem controle. Essas doenças, elas têm uma característica, na maior parte, recidivante. Isso é um outro aspecto da evolução da doença. Eu gostaria que você explicasse exatamente isso. Acho que é muito importante, claro, né? Claro. As pessoas estão acostumadas, às vezes, a imaginar, eu estou com uma doença agora, tais sintomas, tais isso, de repente tratei, ela desapareceu. Dá uma palhinha. A maior parte das vezes essas doenças têm um caráter crônico recidivante. Então, existem exacerbações e remissões. As remissões, muitas vezes, elas são provocadas pelo tratamento. Mas existem grupos de pacientes que têm uma única... a gente chama da língua inglesa flare, né? Uma única agudização e nunca mais tem nada. São uns poucos felizardos. Na maior parte das vezes, as doenças recorrem. Então, você falou, Antonino, uma coisa muito importante, porque tem pacientes que, com o tratamento, eles entram em remissão e eles acham que ficaram curados. Tá? E um outro aspecto, eu falei que a doença é bimodal, a doença do adulto jovem, que muitas vezes nega a doença e tem uma postura, muitas vezes, combativa em relação a esse diagnóstico. Então, vamos imaginar um jovem na plenitude da descoberta da sua vida social, sexual, e que tem uma doença diarreica que mexe com seu psiquismo e que muitas vezes acaba excluindo ele da vida social e ele entra em remissão. Ele não quer mais saber de tratar, até porque o tratamento ele envolve drogas que têm efeitos colaterais, né? Vocês sabem tão bem quanto eu, muitas vezes drogas como os imunossupressores, os corticosteroides, eles levam muitas vezes à modificação do hábito corporal, né? Uma série de efeitos, para-efeitos que são muito desagradáveis. Então, muitas vezes o jovem fala, eu não quero mais tomar esse remédio, para de tomar, às vezes apesar dos pais estarem colaborando, incentivando, o jovem muitas vezes até não toma a medicação, porque ele sabe que ele fica com xingoide, ele está tomando corticoide, e ele fica com uma aparência física diferente, né? Então, a gente tem esses aspectos que são ligados à fase da vida quando ela comete o adulto jovem. Quando ela comete o segundo pico, que é no idoso, muitas vezes isso é confundido com câncer de cólon, carcinoma coloretal.
né? Então, você tem o segundo pico da doença, que vai na faixa de 60, 65 anos, onde você começa com fezes com sangue. E muitas vezes esse segundo pico ele é confundido ou deve-se fazer pelo menos um diagnóstico diferencial com um carcinoma coloretal, né? Existem linhas de tratamento? O que tem de novo? Né? Que a gente sabe que hoje tem os famosos biológicos, Sim, né? sem dúvida. Existem linhas de tratamento específicas, né? Corticoides, anti-inflamatórios, imunossupressores. Existem linhas diferentes como se inicia o tratamento? Você inicia hoje já por aquilo que tem de mais moderno ou você tem uma sequência para que você observe o nível de gravidade, o nível de exacerbações e remissões dessas doenças? Então, existem duas abordagens, duas escolas, uma cuja abordagem é chamada Step Up, ou seja, você vai escalonando até chegar no mundo degrau. Degrau por degrau. E existe uma outra que é chamada Step Down. A Step Up, geralmente você começa com derivados da sulfasalazina, a gente tem hoje a mesalazina, que é o ácido 5-aminosalicílico, né? E muitas vezes antibióticos, né? Porque existe uma ação, uma importância muito grande no desenvolvimento da doença da flora intestinal. Então, eu diria que na base da abordagem Step Up, a gente teria os antibióticos e a gente teria os derivados do 5-aminosalicílico. Depois a gente passaria para os corticosteroides. No terceiro passo, a gente reduziria o corticoide, o efeito poupador, e usaria um imunossupressor, azatioprina, metrotexato. E na fase vamos dizer, na última etapa dessa abordagem Step Up, nós teríamos o imunobiológico. E o primeiro deles, na década de 90, foi o infliximab, que apareceu. Hoje a gente tem outros, né? E essas drogas antagonizam o fator de necrose tumoral. São dois tipos, né? O anti-integrinas e os antifatores de necrose tumoral. Essas drogas vieram a somar e muitas vezes a mudar a história natural dessa doença. Uma diferença importante é que a retocolite, como é uma doença limitada ao intestino grosso, ela é curável com a cirurgia, quando você faz uma proctocolectomia. Porém, isso é algo que ninguém quer, né? Porque você vai ficar com uma bolsa de colostomia. Então, a gente evita ao máximo isso. Já a doença de Crohn, muitas vezes não. Como é uma doença que pega da boca o ânus, muitas vezes a cirurgia ela é muito necessária. Porém, o que acontecia no passado é que muitas vezes o paciente tinha uma forma estenosante ou uma forma fistulizante da doença de Crohn, você ressecava um segmento do intestino. Aí ele apresentava outro, você ressecava outro. E você ia ressecando até que o paciente desenvolvia uma síndrome do intestino curto, e que era uma coisa muito ruim. Então, a cirurgia ela pode ser necessária nas duas doenças, tanto na retocolite como na doença de Crohn. Os imunobiológicos, e infliximab, adalimumab, essas drogas elas vieram a modificar. O professor Carmelo usa também esses... Usa bastante. Usamos nas nossas doenças, com certeza. Linfoma, são modernos. Pois não. Então, assim, eu diria que na abordagem step down, hoje, muitos gastroenterologistas, dependendo, obviamente, da esterilização, porque a gente tem escalas de classificação de gravidade dessas doenças, sem dúvida, né? sem A mais utilizada é True Love and Wheat, que é uma classificação de gravidade. Ela leva em consideração o número de evacuações, o hematócrito, a presença de sinais sistêmicos, como febre, taquicardia, taquisfigmia. Então, essas escalas, elas nos servem para graduar a gravidade. Então, o que é importante no tratamento? Na retocolite, a gente sabe a extensão de acometimento colônico, porque a gente vai tratar de modo diferente uma proctite, a gente pode tratar só com supositório, por exemplo. Uma colite esquerda, a gente pode tratar apenas com enema, né, de sulfasalazina, um enema de corticoide, a gente pode tratar, ou uma pancolite. Então, são formas de apresentação que levam em consideração a extensão do acometimento colônico. Perfeito. Segundo, a gravidade. Então, se a gente tem uma proctite que geralmente tem acometimento leve,
a gente nunca vai usar um imunobiológico nessa doença. A gente vai tratar com, eu acabei de dar o exemplo, com o supositório, e a gente consegue resolver esse problema. E, obviamente, que existe uma possibilidade de migração proximal dessa forma de acometimento mais limitado. Mas isso não é o mais comum. Em geral, a forma de apresentação ela é muito importante, inclusive, no screening de carcinoma coloretal. A gente sabe, por exemplo, todas essas doenças devem ser acompanhadas em função do risco que elas levam de desenvolvimento do carcinoma coloretal. Toda doença que tem como gênese e uma base inflamatória, ela pode desenvolver câncer coloretal com muito mais frequência, e por isso a gente faz um acompanhamento. Então, se você tem um paciente com uma pancolite e com muito tempo de evolução, o risco desse paciente desenvolver carcinoma coloretal, ele é muito maior do que alguém que tem uma proctite de aparecimento recente. Essa avaliação e esse screening para vigilância de carcinoma coloretal, ela normalmente começa a partir de 8 anos de doença. É quando o risco começa a aumentar. Por outro lado, então, se nós temos uma doença sistêmica, essa doença deve ser tratada muitas vezes já com uma abordagem no ápice. Seria, por exemplo, você pega uma pancolite, esse paciente muitas vezes já começa com imunobiológico. Então, aí seria uma abordagem step down. A gente começa lá em cima. Começa lá em cima porque o padrão de gravidade e de extensão são somados, e aí a ação tem que ser de mudar a história da doença. Com certeza. A retocolite, às vezes, ela se apresenta com um quadro que nós chamamos de megacólon tóxico. É verdade. O megacólon tóxico é realmente uma situação onde o cólon se adelgaça e esse paciente tem uma dilatação do cólon, principalmente do transverso. Esses pacientes se apresentam com quadro de sepsis intraabdominal. Então, o tratamento ele deve ser com medicações venosas, o cirurgião tem que ficar acompanhando esse quadro. Eu tive recentemente um jovem, uma tragédia, que se apresentou com megacólon tóxico, porque às vezes esse paciente tem que subir para fazer colectomia total, né? Então, é uma forma de apresentação dramática. Uma urgência cirúrgica. Urgência cirúrgica. Incomum, porém pode se apresentar. E isso vai se confundir, obviamente, fazer diagnóstico diferencial com outros quadros de sepsis intraabdominal. De abdômen agudo, né? De peritonite, abdômen agudo. Com certeza. Agora, nós não falamos das causas da doença. Sim. Causas, você falou aí no microbioma, antigamente chamado de flora intestinal, Sim. está muito relacionado, né, com a causa dessas doenças. Estou errado? Não, com certeza. Sem microbioma, sem doença, né? O microbioma ele é fundamental. Existem alguns estudos em ratos em que você tirou o microbioma e não desenvolvem doença inflamatória intestinal. Então, o microbioma ele é fundamental no desenvolvimento dessa doença. Aliás, microbioma hoje em dia cada vez mais na moda, porque está ligado ao eixo cérebro-intestino, né? Então, a gente tem influências do microbioma no peso corporal, influência no humor, né? A depressão ligada a uma alteração da flora, antigamente chamada flora, hoje a gente chama de microbioma. A gente tem mais bactéria no cólon do que célula no corpo, né? Então, essa foi boa. E você imagine esse tecido, né, sintetizando substâncias, hormônios, o que ele pode fazer de malefício quando esse microbioma há um predomínio de uma flora ruim, né? Então, sem dúvida nenhuma que há essa flora ruim nós chamamos de disbiose. Disbiose, então, é um termo cada vez mais na moda, que fala a respeito de um microbioma alterado com preponderância de bactérias ruins, né? A gente sabe, então, que a doença, a teoria, na verdade a gente tem algumas teorias, mas que existe algum agente, seja infeccioso, seja dietético, que leva a uma alteração dessa flora e uma resposta imunológica aberrante contra essa mucosa colônica. Essa é a teoria do desenvolvimento das doenças inflamatórias. Então, sem dúvida nenhuma
que, como essas doenças estão aumentando em prevalência, e o início da nossa conversa foi falar um pouco sobre isso, né? É que, obviamente, dietas pró-inflamatórias, ricas em carne vermelha, em açúcar, essas dietas acabam levando a uma mudança do nosso microbioma. E obviamente, que essa mudança, há um preço a se pagar por essa mudança, uma flora, desregulação dessa flora. Então, embora a gente não saiba exatamente todos os fatores envolvidos, a gente sabe que esses gatilhos são muito importantes. Você falou desse eixo, né? Então eu posso até considerar que há fatores emocionais que podem provocar recidiva. Isso tem alguma coisa a ver com relação à questão, por exemplo, né, desse eixo cérebro-intestinal que você colocou aí? Sem dúvida. Fatores de natureza emocional estão envolvidos na gênese ou na exacerbação desses sem quadros? Dúvida nenhuma, é extremamente importante, tanto como causa e consequência, né? Então, a alteração do microbioma levando à secreção de substâncias que podem levar à depressão e alterações em personalidades pré-mórbidas que podem levar à agudização e exacerbação da doença. Então, esse jogo causa e consequência acontece nas doenças inflamatórias intestinais. Em geral, esses pacientes têm um índice maior de depressão, transtornos de ansiedade, e eles devem ser acompanhados com um especialista também. Eu faço, dentro da medida do possível, das minhas limitações, tento orientar, mas é fundamental o concurso do especialista nessa área. Uma equipe multidisciplinar, então, que envolva hematologista, um psiquiatra, enfim, seria o clínico, seria... Uma pergunta, o hábito intestinal, antes dos primeiros sintomas, vou te dar um exemplo, antes de eu ter uma diarreia sanguinolenta ou com pus, a pessoa que às vezes tem aquilo que nós chamamos, entre aspas, o intestino preso, que é muito comum em mulheres, principalmente, que vai ao banheiro 1, 2 vezes por semana, isso influi na gênese da doença, na gênese dessa disbiose, na mudança desse microbioma? Sim, obviamente que quando a gente fala em termos de prevalência, a gente começou a falar das doenças inflamatórias intestinais. As doenças mais prevalentes do trato gastrointestinal são as funcionais, né? Uhum. E, na verdade, a doença funcional, eu acredito que nós, hoje em dia, não sabemos quase nada sobre essas doenças. E eu tenho certeza que, num futuro... Vamos dar um exemplo aqui, quando se falava da úlcera duodenal e gástrica ser causada por um agente infeccioso no início dos anos 80. As pessoas riam. Eu peguei uma época ainda que a úlcera duodenal era causada por fatores que agrediam e defendiam a mucosa, e quando os 2 pesquisadores australianos, o Warren e o Marshall, na Austrália, descobriram o Helicobacter pylori, houve desde a década de 80, 1982, o trabalho original, até a assunção de que o Helicobacter era uma bactéria que causava a doença péptica, transcorreu aí em 1994. O próprio Marshall se inoculou com uma colônia de Helicobacter pylori. Isso faz parte da história, né? Então, uma história bonita. Bonita. Final, muito bonita. E quando a gente fala, então, hoje de doença síndrome do intestino irritável, que tem a Fundação Roma, que tem vários aspectos, eu entendo que a gente não sabe nada. Eu acho que uma mesa redonda dessa, feita daqui a 50 anos, todo mundo ia pensar, olha o que eles falavam sobre isso, né? Antigamente da úlcera péptica, sem ácido e sem úlcera. Depois sem ANES, né? Sem anti-inflamatório não hormonais. E aí vem o Helicobacter pylori, põe toda essa teoria abaixo e fala, olha, vocês não sabiam nada, vocês não sabiam o que estavam fazendo, o tratamento é antibiótico. Exatamente. Aproveitar e fazer uma pergunta ao Falabella, qual é o lugar desses probióticos disponíveis à venda? Você compra isso no mercado? Isso tem valor, Falabella? Já que você falou da flora... Sem dúvida que a gente tem hoje uma abordagem que inclui o pré-biótico e o probiótico, né? O pré-biótico é tudo aquilo que a gente vai alimentar o nosso microbioma, e o probiótico geralmente é o uso de cepas para que a gente tenha um equilíbrio, um balanço pró-bactérias boas no nosso intestino.
A gente hoje, Carmelo, a gente consegue estudar um microbioma por PCR. Então, isso foi um avanço muito grande. Então, desculpe, a gente consegue hoje fazer por PCR, por análise molecular desse microbioma, a gente saber como é que está esse microbioma e a gente repor exatamente o que esse paciente precisa, né? Esse exame é microbioma, os laboratórios brasileiros já fazem. Você avalia o quê? As fezes? Você avalia os filos, soro, as fezes. O sangue, o exame, perdão, é feito nas fezes. O paciente colhe fezes e essa análise do DNA é feita por PCR e você examina os filos que o paciente tem. Então a gente tem basicamente filos como firmicutes, bacteroides, e você vai examinando bactérias que têm um aspecto bom e bactérias ruins. E você consegue repor hoje exatamente de uma maneira científica, sem um empirismo. Porque eu vejo muita gente repor probiótico de uma maneira empírica, né? Em 99,9% das vezes eu diria, né? Você compra no mercado, tome probiótico, recupere sua flora intestinal. Isso tem valor? Exatamente. Eu posso agora ir no mercado e comprar vários daqueles leitinhos? Hoje, eu diria para você que o probiótico, existe uma maneira científica da gente fazer essa reposição. O que eu vejo é que as pessoas reimpõem de uma maneira empírica e costumam fazer uma receita de bolo para todo mundo. O que uma determinada bactéria que pode ser bom, uma cepa que pode ser bom para um, pode não ser para outro e não ser necessária. Esses exames estão disponíveis no serviço público? Não. Creio que não, né? Não. A gente falando da questão, voltando ao tratamento, professores, quando a gente fala, existe hoje aqui no Rio de Janeiro, vamos falar especificamente do Rio de Janeiro, ambulatórios específicos para o tratamento de doenças inflamatórias intestinais? Sim. E onde eles estão em nível público? Sim, a UFRJ, né, os serviços universitários todos têm setores, por exemplo, onde eu fiz parte da minha formação, foi na UFRJ, existe um ambulatório de doenças inflamatórias. Eu tenho um paciente meu de outra área, que trata hipertensão e tudo mais, e que frequenta o ambulatório da UFRJ. Só tem esse ambulatório ou tem a própria UERJ também tem. O grande problema, muitas vezes, é o acesso e, assim, a dificuldade, muitas vezes, do paciente ter um atendimento mais imediato. Quando ele, como acontece, né, na rede pública, tudo, né? A gente tem dificuldade. Mas esses ambulatórios, eles existem e as medicações são disponíveis no SUS, né? Até os próprios imunobiológicos, são disponíveis no SUS. Então, a gente pode tratar. Eu acho que, assim, o grande problema é o tempo, muitas vezes, desde a exteriorização até que o paciente esteja engajado num programa desse e recebendo a medicação. A gente sabe, né? A gente esse é o grande problema, né? Deixa eu te fazer uma outra pergunta voltada, que eu queria até perguntar antes, mas existem manifestações, como você disse, extraintestinais. Perfeito. Né? Quais seriam as manifestações mais comuns? Sim. Eu disse anteriormente, reitero que cerca de 20% desses pacientes que têm doença inflamatória intestinal se apresentam com uma manifestação intestinal. A mais comum são as manifestações osteoarticulares, as manifestações articulares, que podem apresentar dois padrões característicos. Um padrão de acometimento do esqueleto axial e um padrão do esqueleto apendicular. Então, vamos ver o que seria isso. O padrão do acometimento do esqueleto axial geralmente se apresenta como uma entidade conhecida como espondilite anquilosante. Tá? A espondilite anquilosante é uma doença muito da área da reumatologia, onde há um processo inflamatório da coluna lombar, processo esse que começa com dor. E essa dor, ela é uma dor que muitas vezes, ao contrário da lombalgia mecânica, que piora ao longo do dia, ela melhora ao longo do dia, muitas vezes com o exercício. Então, uma artropatia inflamatória que vai se manifestar com dor lombar. Lombalgia, um paciente que tem diarreia, lombalgia, isso pode levar a um processo inflamatório, quando não tratado, a uma fusão dos corpos vertebrais, né, formação de sindesmófitos, muitas vezes, e o paciente ficar com uma deformidade da coluna, chamada coluna em bambu, onde esse paciente, muitas vezes, ele fica
com uma posição, eu tenho, infelizmente, alguns pacientes que demoraram a procurar assistência e ficaram com uma deformidade muito grande na coluna. Essa é, então, o acometimento do esqueleto axial. E tem o acometimento do esqueleto apendicular, onde o paciente, às vezes, se apresenta com uma inflamação da articulação. Inflamação, calor, rubor, dor em uma articulação. Geralmente, pode ser de grande articulação, ou pequena articulação, já é uma outra divisão. Então, ele pode se apresentar, por exemplo, com uma artrite de joelho, né? Eu acabei de dar um exemplo de um paciente que se apresentou com um joelho inflamado, não tinha tido trauma, esse paciente não tinha artrite por cristais, não tinha gota, não tinha nenhuma evidência de uma artrite bacteriana, uma artrite séptica, e ele ficou com artrite, puncionou, um líquido inflamatório. 3 meses depois, esse paciente se apresentou com um quadro intestinal, caracterizando, então, uma doença, uma retocolite ulcerativa. Então, o quadro pode, às vezes, anteceder. Então, essas são as manifestações articulares. As manifestações dermatológicas que eu mencionei, elas podem se apresentar muitas vezes, eu falei no eritema nodoso, que são lesões, geralmente, pré-tibiais, dolorosas, são manchas vermelhas, né? E muitas vezes se acompanham a fase aguda da doença de Crohn, né? É uma manifestação dermatológica. Tem uma outra mais grave, que é o pioderma gangrenoso, que são lesões destrutivas, ulceradas, muitas vezes nos membros inferiores, mas podem acometer outras áreas. Eu acompanhei um paciente que apareceu assim, tratando uma lesão na região do tornozelo, e uma lesão ulcerada, e que foi encaminhado para o dermatologista. Olha que só depois ele foi encaminhado para o gastro, porque se tratava de doença de Crohn. E que você falou da questão do esqueleto axial e do esqueleto apendicular, só para a gente esclarecer, porque muitos ouvintes não vão entender, né? Explique para as pessoas, né, a diferença desse esqueleto apendicular e do esqueleto axial. O axial, que seria do nosso eixo, né, da coluna vertebral, e o apendicular, as articulações dos braços e das pernas, né, de uma maneira bem simplista. Bem simplista. Voltando a falar em manifestações, você falou da espondilite, né? A espondilite é uma doença que também se manifesta de outras formas, como, por exemplo, a uveíte, né, que muitas vezes a pessoa tem uma uveíte, vai para o oftalmologista e dali fica tratando, passa tempo. Há manifestações em nível neurológico ou oftálmicas com relação à doença de Crohn e à retocolite ulcerativa? A gente divide a uveíte, dependendo... A uveíte é inflamação do trato uveal, corpo ciliar, né? E, na verdade, a gente divide em uveíte anterior e posterior. Como é que elas se manifestam? Com alterações da visão. Visão borrada, às vezes fotofobia, alteração da percepção de cores, né? Então, é algo que nós, gastroenterologistas, sempre perguntamos para o nosso paciente: como é que está a sua visão? Você tem queixa? A luz incomoda? Às vezes a visão fica borrada? E muitas vezes eu peço para fazer um exame oftalmológico rotineiramente, porque se você tem uma uveíte não tratada, você pode ter perda visual. E muitas vezes o tratamento, por exemplo, com o uso de colírios, às vezes de corticosteroide, você consegue reverter isso. Então, é uma atenção especial. A outra, com as manifestações hepatobiliares, né? A doença de Crohn e a retocolite, elas podem ter manifestações que incluem a esteatose, esteatohepatite, pericolangite e a colangite esclerosante primária, que é a pior delas, que é uma doença fibroesclerosante da via biliar intra e extrahepática, né? Ou seja, como é que esse paciente se apresenta? Ictérico. Para o espectador, eu diria o seguinte: o paciente com doença inflamatória intestinal, ele tem que acompanhar sintomas tais como icterícia. Icterícia é uma impregnação por bilirrubina das escleróticas, então se reconhece, o leigo reconhece como se fosse um quadro de hepatite, né? O olho amarelo, né? A icterícia.
Esses pacientes, em geral, têm laboratorialmente elevação de algumas enzimas, nós chamamos de enzimas calaniculares, fosfatase alcalina, gama-glutamil transpeptidase, né? Gama-GT. E gama-GT, e aí, muitas vezes, a gente lança a mão aí de exames complementares, né, que vão avaliar a via biliar, né? Então, a gente tem a colangio-ressonância, né, que vai mostrar às vezes o que a gente chama de aspecto em contas de rosário, né? Todo mundo os católicos sabem que o rosário existe uma cordinha e uma bolinha. Isso se apresenta, em médico tem mania de dar exemplos, né? E aí essa é uma doença grave que muitas vezes evolui para transplante hepático, é uma complicação grave. A gente tem que acompanhar muito de perto. E quem tem colangite esclerosante primária e doença inflamatória tem uma chance muito maior de ter câncer de cólon, mais do que quem tem a doença inflamatória intestinal, a retocolite, sem ter a colangite. Deixa para a gente até entrar um pouco também numa outra área. A doença tem um aspecto, como você disse, de acometimento bimodal. Ou seja, você vai ter ali o indivíduo jovem, mas pode ter também uma faixa onde existem outras doenças, outras comorbidades, né? Hoje nós sabemos que existe o evento dos anticoagulantes de uso oral, né? Antigamente nós tínhamos apenas um, hoje em dia nós temos vários deles, né? Então o indivíduo, por exemplo, que às vezes tem ali uma fibrilação atrial crônica, que ele vai ter que tomar ali o seu anticoagulante. Está tomando lá um inibidor de fator 10, por exemplo, né? Então, o risco dele apresentar sangramentos é muito grande. Por outro lado, se ele ficar também sem o medicamento, ele pode sofrer um acidente vascular cerebral de natureza isquêmica, né? Então, como lidar com essas situações? Eu estou falando de uma delas, mas você também tem aquele indivíduo que colocou seu stent, ou que ainda algumas pessoas utilizam a aspirina, né? O ácido acetil salicílico, como adjuvante, né, como prevenção primária nos casos de riscos de infarto agudo do miocárdio. Como lidar com essas, né, vamos dizer assim, com essas contradições, com esses paradoxos? Eu gostaria de ouvir também o meu querido amigo, Dr. Carmelo. Isso aí é o nosso dia a dia, né, Carmelo? Por exemplo, essa semana mesmo eu tive um paciente usando Rivaroxabana e que tem a patologia hemorroidária. Esse paciente começou a sangrar, né? É um problema, porque o tubo digestivo sangra e esses pacientes em uso, né, de drogas que atuam no fator 10A, tanto como o fator 10A como o dabigatrana, que atua no fator 2, né? Essas drogas, elas são hoje de uso muito corrente. E aí, quando a gente pode tratar, no caso desse paciente, ele foi encaminhado para um colega e fez uma ligadura. E aí resolveu o problema. Mas às vezes isso é mais complexo, né, Carmelo? Fala. Esse é um problema. E o que muitas vezes a tendência seria tentar trabalhar numa dose menor para diminuir o risco do sangramento. E há muita progressão para doses menores serem efetivas. Por exemplo, o Rivaroxabana, o uso das 20 miligramas clássicas diária. Tem gente facilmente aceitando a ideia de 15, de 10 miligramas de uma forma menos agressiva que possa levar de uma maneira mais razoável. Mas é aquela história, você tem que tratar o doente e ele tem um problema. Vai ter que escolher. Vamos ter que enfrentar e correr o risco. Não tem como não fazer isso, né? Não tem como. Mas é um paradoxo perigoso, né? Perigoso. Imaginar porque você precisa tratar o doente. A fibrilação atrial, por exemplo, você não fizer anticoagulante, você vai soltar tromba ali facilmente. Exatamente. E esse bloqueio da auriculeta não funciona, né? Eu vejo assim na prática, o paciente com fibrilação atrial, né? Antonino, você me permitiria rapidamente, se eu contar 2 casos que foram muito marcantes da minha vida? Eu gostaria muito de ouvi-lo. Então, essa ideia dos mais velhos, a gente já viveu bastante, tem sempre história engraçada para contar. A primeira era um menino de 14 anos de idade que me procura por anemia. Ele era um atleta nadador do Vasco da Gama, ranqueado, e que começou a prejudicar seu tempo, caindo, e o médico dos atletas no Vasco, que foi meu aluno em Valença, há muitos anos atrás, me telefona e coloca para mim:
me coloca, telefona, Carmelo, posso te mandar um atleta meu que está com uma anemia? E eu recebo um menino com hematócrito de 22%. Quer dizer, muito baixo. E esse menino nadava de 7 a 10 mil metros, de 7 a 10 mil metros por dia, como um atleta de 14 anos, de ponta. Um hematócrito de 22%. 22%. É claro que o tempo dele ia baixando, a hemoglobina bem baixa. Uma para ir, outra para voltar. E depois bateu o recorde mundial. Não, aí veio o pai e a mãe, o rapazinho, não é, aqueles meninos da natação com um ombro desse tamanho, cintura fininha, e uma garotinha menor de uns 11 anos, aquelas garotas espoletas, elas só com aquele olhar estranho de uma menininha. E aí eu comecei a conversar com o menino, buscando as etiologias de anemia. Falei, esse garoto é homem, não menstrua, então ele deve estar perdendo sangue de alguma maneira, só pode ser tubo digestivo. E comecei a conversar com ele, pensando em anemia ferropriva. E aí, rapaz, o seu cabelo cai... Não. A sua unha está frágil? Não. Você sente bem o gosto dos seus alimentos? Olhei a língua dele lisa de anemia ferropriva. Falei, esse garoto está perdendo por aí. Falei, escuta, você tem hábitos alimentares? Você já pensou em comer arroz cru, macarrão cru? Não. Sabonete? Sabonete? A família se levantou. Doutor, como é que o senhor descobriu isso? Esse é o nosso segredo. Esse menino come sabonete todo da casa. Ele não pode ir no vizinho, porque ele vai comer o sabonete do vizinho. Se der dinheiro, ele vai no mercado comer sabonete. Que absurdo. Aí a garotinha, eu olhei para ela, ela estava naquela cara de rindo, apontando para o menino. E o garoto todo envergonhado, entrando quase embaixo da mesa. Claro que a gente fez o sangue periférico dele, a hipocromia microcitose absoluta, rodei na centrífuga, o hematócrito era aquele mesmo, e foi feito então uma endoscopia por cápsula, e aliado a uma tomografia com a imagem que sugeriu a doença de Crohn. Esse menino foi tratado e até deixou o Vasco, foi nadar no Tijuca, e ele estava muito bem. Aí depois eu perdi o contato com era a doença de Crohn. Infelizmente, o que fala Bela disse que às vezes pode voltar, é uma pena isso. E o segundo caso, rapidinho, um menino de muito poucas posses, um menino muito decente, e com trabalhos difíceis, ele me aparece no consultório, sozinho, fez lá um esforço e conseguiu pagar sua consulta, coisa que ele levou esse tiro de volta. Eu não aceito ter que receber esse tipo de... E esse menino, ele me contou que ele tinha dor abdominal e foi encaminhado por anemia por um grande amigo meu. Falei, então fechou, vamos nessa aí, vamos ver o que você tem. E ele não tinha perversão do hábito alimentar, mas ele tinha hipocromia microcitose importante, também o hematócrito de 24%, e foi feita uma união de família e de amigos, onde a gente conseguiu fazer uma endoscopia por cápsula. Veja bem, os indivíduos que não têm um plano de saúde, eu acho que correspondem perto a 90% do povo brasileiro. Você está meio que entregue na medicina pública, muita coisa você não consegue fazer. E a gente conseguiu uma endoscopia por cápsula. O que aconteceu? Essa cápsula ficou presa no jejum, fala Bela. No jejum, e ele distendeu o abdômen, não parava de vomitar, muita cólica. Eu consegui com os meus amigos, no Miguel Couto, nós os operamos de urgência para tirar a cápsula, e era uma forma de Crohn obstrutiva. E aí foi feito o diagnóstico biópsia, cavidade aberta. Nós colocamos ele pela emergência, e depois eu sei que ele ficou bem também com tratamento, foi tratado no Fundão, foi levado por um colega. São essas duas histórias. Que a cápsula não progrediu, é a obstrução intestinal. Estenosante, uma forma estenosante, né, obstrutiva, né? Estenosante. E o outro rapaz, que era um atleta, dava 7 mil, 10 mil metros com 22 de hematócrito. Hemoglobina de 7, Nada como ter 14 anos de idade, né? Nada como ter 14 anos. De idade. Que saudade, e né? 2 com anemia ferropriva importante, ferritina lá no chão, ferro sérico baixo, saturação do ferrotriferina muito baixa. Caso da vida. Na faculdade, o professor falava assim: a anemia não é uma doença, é sinal que existe uma doença. Então, claro, vamos sim, procurar. Que doença é essa aí. Tem que achar então, etiologia. achar a causa. Voltando, então, à questão do tratamento, né, que foi falado, embora tenha sido citado aqui,
A questão cirúrgica, então, ela está reservada apenas aos casos que a gente pode haver assim, uma complicação, como o megacolo tóxico, ou as partes esterosantes, e a questão das fístulas. Sim. Boa. A gente tenta sempre o tratamento clínico das fístulas, isso é comum na doença de Crohn dos cólons, né? As fístulas perianais, né? Então, o tratamento clínico, ele se impõe inicialmente. Então, a gente tem aí no nosso armamentário terapêutico, né? O uso de antibióticos, né? Nas fístulas, o uso dos imunossupressores, e a gente tem os imunobiológicos atualmente, né? Que a gente tem um resultado bom, além do tratamento combinado quando, por exemplo, há abscesso. Então, obviamente que o clínico, o gastroenterologista e o proctologista têm que trabalhar em conjunto, porque muitas vezes você tem necessidade de drenar esses abscessos perianais. Mas o tratamento, geralmente, ele começa com o tratamento clínico, e as fístulas que não fecham, a gente tem aí o concurso também do cirurgião, né, que acompanha também. Então, é muito importante a gente imaginar sempre a questão da equipe multidisciplinar, né? Então, a gente agregaria uma atividade não médica, como, por exemplo, o suporte psicológico, através do psicólogo, porque é muito difícil, como você mesmo disse, o aspecto social, um garoto de 20, uma garota de 20 e poucos anos, com uma fístula, por exemplo, né? Ou com uma necessidade, às vezes, no caso de uma situação em que você tem que fazer uma colectomia, né? Precocemente, a ter que lidar com uma bolsa de colostomia, por exemplo. Então, o aspecto, eu acho que em nível de profissões de paramédicas, a questão da nutricionista, a questão do psicólogo é bastante importante nesse caso. Hoje em dia a gente tem que reconhecer, antigamente, né, a gente é mais velho, eu já estou com 63, mas a gente tinha muita ditadura do médico no passado, recente. Sim. E agora isso... Então, assim, em nível nutricional, Sim. o que você poderia falar em nível nutricional para o paciente que tem uma doença inflamatória intestinal? Tá. A maior parte desses pacientes já tem uma intolerância secundária à lactose, por exemplo. Então, a dieta desse paciente, ela deve ser uma dieta anti-inflamatória. O que é uma dieta anti-inflamatória? Um exemplo, a dieta mediterrânea. É uma dieta anti-inflamatória. É uma dieta com pouca carne vermelha, pouco açúcar, sem leite e derivados, né? Fornecendo um grau proteico alto para esses pacientes, porque normalmente é uma perda de peso, perda de massa muscular, né? Uma dieta que forneça níveis de cálcio, magnésio, e dessa maneira existem também idiosincrasias pessoais, né? A gente hoje consegue fazer a testagem de intolerâncias alimentares para um número enorme de alimentos. Eu procuro sempre fazer nesses pacientes, além dessas mudanças tradicionais no cardápio, que eu acabei de mencionar, uma pesquisa de determinados grupos de alimentos para saber como é que eu vou conversar, bater uma bola com a nutricionista a respeito desse paciente especificamente. Então, como tudo, não existe uma regra, uma receita de bolo para todos os pacientes com doença inflamatória intestinal. Existem peculiaridades. Então, um determinado paciente ele pode ter algum tipo de alergia, por exemplo, à caseína, a proteína do leite, o outro à lactose, o outro pode ter uma intolerância ao glúten que seja não celíaca, né? Porque as pessoas pensam sempre na doença celíaca, que tem 1% da população, mas a gente tem um grupo de pessoas que comem glúten, não tem anticorpos, antitransglutaminase tecidual, antiendomisial, não tem biópsia com atrofia velocitária, mas comem glúten e se sentem mal. Tem distensão, gases, né? E isso a gente chama hoje na verdade, do iceberg celíaco, né? É um termo que nós gastroenterologistas utilizamos. Na ponta do iceberg tem esse grupo de 1%, que são essas pessoas com essas manifestações. E um pouco abaixo nós temos aí pessoas que comem glúten e que passam mal, tem distensão, mas não tem nada disso. Aí eles vão no médico, o médico pediu, olha, os exames tá tudo normal aqui,
você... Coma glúten à vontade. Pode comer glúten e continua passando mal. Continua passando. E essas pessoas, nitidamente, quando retiram o glúten da dieta, por isso que muitas vezes uma dieta de restrição, um cardápio alimentar acompanhado pelo gastroenterologista, ele é muito importante. Fala, Belo, os alimentos ricos em glúten, Então, passa para nós aí. Então, tem trigo, cevada, centeio e a aveia, por ser estocada muitas vezes com esses 3 cereais, né, elas acabam tendo uma contaminação cruzada. Então, eu diria para você que a nossa dieta ocidental, quase tudo, principalmente os produtos industrializados. Se você for ler rótulo em supermercado, você pega chocolate que contém glúten. Tá escrito, né? Está escrito. A Anvisa obriga. Né, que você registre que existe o glúten. Então, obviamente, se trigo, através da sua proteína, a gliadina, todo pão, bolo, biscoito, macarrão, massas, todas as massas, né? Obviamente que quando eu me formei, a gente tinha uma dificuldade danada de atender, eu tenho pacientes celíacos, obviamente, de atender os celíacos, porque a gente não tinha uma linha para esses pacientes, né? E a história da doença celíaca, claro que fugindo do assunto aqui, é muito interessante, porque foi um pediatra holandês que, na enfermaria de crianças com doenças diarreicas, durante a Segunda Guerra, houve um cerco em função da ocupação nazista e o pão começou a não chegar. E essas crianças começaram a melhorar. Essas crianças que tinham doença diarreica. Que impressionante, então ele começou, eu não sabia disso. Faz parte da história da medicina. E aí, depois, estudando, se observou que a proteína do trigo, né, a gliadina... A gliadina. Então, dessa maneira, essa é uma idiosincrasia individual que alguns pacientes podem ter. Então, a gente tem que fazer uma dieta novamente, de novo, não é uma receita de bolo, mas sim adequada a cada paciente. Mas, em geral, eu diria para vocês que uma dieta anti-inflamatória, sem lactose, por causa da intolerância secundária à lactose, às vezes com outras diferenças, né? A gente procura fazer inicialmente para esses pacientes e depois adequar. O alimento é medicamento, né? Se a gente for pensar. Hipócrates dizia, né? Faça do seu alimento o seu medicamento, do seu medicamento o seu alimento. Então, assim, essa terminologia de dieta inflamatória, né, eu gostaria que você se estendesse mais um pouquinho, porque estamos falando de doenças inflamatórias, sim, né? Sim. Você falou do glúten, da lactose, né? Tem mais alguma coisa? Você falou da carne vermelha. A dieta mediterrânea privilegia mais o peixe, né? O que você pode falar um pouquinho mais, se estender um pouquinho mais, porque é bastante interessante e eu acho que está muito atual a conversa sobre alimento, mudanças de hábitos alimentares, né? Que é uma coisa difícil. Mudar qualquer hábito é difícil. Mudar hábito alimentar, então, se eu ficar sem o meu pão francês de manhã, eu seria uma pessoa extremamente infeliz. Mas eu prefiro isso a ter uma outra doença. Sem dúvida. Existe um livro muito interessante chamado The Blue Zones, as zonas azuis. Esse livro, ele pega determinadas regiões do globo onde as pessoas um grande número de centenários, pessoas que vivem mais de 100 anos. E eles começam a estudar o que essas pessoas têm em comum, né? Então tem uma região no Japão, tem uma região em Icara, na Grécia, tem uma região nos Estados Unidos, e começaram a ver algo em comum com essas pessoas. Uma é que essas pessoas não paravam o tempo todo, ou seja, movimentavam-se. E não é esse exercício de academia, que as pessoas vão para a academia. Independente disso, o exercício ele tem uma função fundamental na longevidade e na nossa cognição. Toda vez que a gente contrai o músculo, a gente libera fatores neurotróficos cerebrais que mantêm a nossa cognição mais afiada, vamos dizer assim. Então, pessoas, por exemplo, a doença de Alzheimer e outros tipos de demência são menos prevalentes em pessoas que têm hábitos de exercício. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto que esse livro mostrou era o tipo de dieta. Então, dietas ricas em ômega 3,
a relação ômega 3 e ômega 6, isso acontece muito nos peixes, nos vegetais, né? Obviamente nas frutas, eu digo com moderação, porque é um outro lado da gastroenterologia, a gente pega muita gente com fígado gorduroso por causa de frutose, né? Pessoal, a fruta faz bem à saúde. Então o cara come 5 melancias, um balde de uvas, né? Isso não, obviamente que não é bom. Então essas dietas, elas... que são pobres em embutidos, vísceras, carne vermelha, que são ricas em vegetais. Um princípio seguinte, em vez de você desembrulhar o alimento, descasque o alimento, né? É um princípio, a dieta melhor é aquela que você descasca do que você desembrulha. Os produtos industrializados, eles são todos ricos em gordura hidrogenada, em lácteos, e isso daí é uma dieta que pode promover o seu metabolismo no sentido de gerar inflamação. E eu falo isso daí hoje em dia, e mudar a sua microbiota também. A gente sabe que, imagine, eu falei já que a gente tem mais bactéria no intestino do que célula no corpo, imagine o número de doenças inflamatórias, a gente está falando em doença inflamatória intestinal, mas se eu falar aqui, por exemplo, em artrite reumatoide, se eu falar em lúpus, doença cardiovascular, na síndrome metabólica, a gente pensa hoje que todas essas doenças começam 20 anos antes, com uma dieta inadequada, uma inflamação subclínica, que é diferente daquela inflamação que a gente tem quando a gente dá uma canelada e a gente tem inflamação, uma inflamação subclínica, e que a gente já tem determinados biomarcadores que podem já vaticinar, né, que nós teremos doenças daqui a 20, 30 anos. Eu falo para meus pacientes, onde é que você quer estar daqui a 20 anos, né? Você falou da esteatose, né? A esteatose, muitas pessoas imaginam que ela é provocada pelo consumo de gordura, né? E, na verdade, a frutose é o grande vilão disso aí. A pessoa fala, mas eu não como 10 laranjas, eu não como, mas você toma 3 copos de suco de laranja. Sim, com certeza. Né? Então, Então é uma coisa importante. E quando você está comendo a laranja, você está comendo a fibra. A fibra. Que diminui a absorção, da frutose. Exatamente. É aquilo que você falou. Descascar. Descascar, mastigar, né? Enfim. Toda a mecânica. Bom, eu acho que você quer acrescentar mais alguma coisa nesse nosso papo, doutor Carmelo? Professor Carmelo. Quero agradecer a oportunidade de estar ao lado de vocês aqui, aprendi muita coisa. Eu aprendi bastante também. Pare para ouvir que você vai aprender muita coisa. Essa é a filosofia. Não, então eu deixaria assim, uma mensagem, agora que a gente tem aí o Maio Roxo, né, que é a campanha de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, para a população, de que não é normal você ter diarreia, diarreia nunca é normal, mas principalmente se essa diarreia é uma diarreia que se cronifica, a pessoa se habitua a ter 5 evacuações, e principalmente se essas evacuações vêm acompanhadas de sangue, uma perda de sangue, de pus, né, de muco, né, cansaço, fadiga excessiva, né? Procure um médico para... Perda ponderal, sem dúvida nenhuma, né? Então, procure um médico para que você tenha uma orientação adequada. É importante a gente lembrar que a diarreia aguda, ela é uma doença autolimitada, né? Ela vai durar um período pequeno, com remédio, sem remédio, ou apesar do remédio, né? Eu acho que é importante essa questão dessa mensagem com relação à diarreia crônica, a diarreia estendida por várias semanas. Enfim, e lembrar a questão do Maio Roxo, né? Do mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais. Né? Eu queria agradecer muito ao professor Carmelo, ao professor Falabella, né? Foi muito proveitoso, principalmente para mim. Eu anotei coisas aqui que eu vou aos livros, né? O médico é um amigo dos livros, né? Eu vou aos livros para pesquisar um assunto que eu acho que poderíamos falar aqui durante muito tempo. Quero agradecer ao Canal Médico, né? É importante que sigam o Canal Médico, porque teremos muita informação, lembrando que o nosso propósito é sempre trazer informação médica de qualidade, de forma clara e com pessoas que têm autoridade para falar sobre isso. Agradeço muito e é isso aí. Até mais.